Olá Brasil, olá você aí de casa! Finalmente voltei com mais um vídeo de história do cinema e hoje a gente vai falar do impressionismo francês, que foi um movimento que não foi muito falado e nem muito conhecido porque ele veio um pouquinho antes do surrealismo, então ele foi meio que abafado, mas é óbvio que eu não ia deixar de falar dele pra vocês. Se você tá perdido e não sabe do que eu tô falando, veja os outros vídeos de história do cinema. Eu comecei explicando como começou o cinema e como começou os tipos de narrativa e os tipos de linguagem, e agora a gente tá entrando nas vanguardas, né, que foi uma época que a gente teve muitas experimentações, muitas novidades no cinema. E todas as vanguardas, em algum momento, elas conversam, elas dialogam com outras artes. Então, nesse caso aqui, a gente tem o cinema dialogando um pouco com a pintura, porque vocês devem conhecer o impressionismo na pintura. E os pintores dessa vanguarda, eles gostavam de pensar nas obras deles como uma arte em si, e não como uma representação de outra coisa. Tipo, eu pintei uma cadeira, então isso aqui não é uma representação da cadeira, isso aqui é uma obra de arte. E isso tem um pouco a ver com o nosso impressionismo no cinema também. Bom, agora vamos falar do impressionismo no cinema, que ele causa discordância entre os teóricos até sobre as datas. Assim, eu acho que o maior consenso é que o impressionismo aconteceu entre 1919 e 1929, mas tem teóricos que não concordam com isso. Então vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, e é óbvio que isso foi um desastre, né, pro mundo inteiro, mas falando do cinema especificamente, um dos motivos que os Estados Unidos, o cinema americano, ultrapassou o cinema europeu foi por causa da Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra destruiu a Europa. Foi muito difícil para eles se reconstruírem e, inclusive, quando a gente tá em guerra, como eu falei no outro vídeo, não dá tempo de ficar fazendo filme, né? A gente tá em guerra. O que aconteceu foi que o cinema europeu começou a entrar em decadência e começou a ter menos filmes europeus e muitos filmes americanos. Então a própria Europa teve que importar filme dos Estados Unidos para poder passar nos lugares deles, que vocês se lembram que ainda não eram salas de cinema, né? Como eu expliquei, eram vaudevilles, eram lugares que eram bem classe baixa, digamos, assim, as pessoas consideravam aquilo bem popular, bem povão, tinha prostituição, tinha gente fumando, tinha gente comendo, aí no meio tinha um teatro, aí tinha um filme passando, aí tinha um cara cantando, era uma zona. Inclusive, uma coisa super interessante é que nessa época já começou uma discussão sobre cotas de exibição dos filmes nacionais franceses, porque eles estavam importando muita coisa americana e eles falaram, peraí, a gente tem que ter uma cota pra isso, a gente tem que dividir, né, a gente tem que exibir o cinema francês também. E o que os europeus pensaram? Bom, se tá importando um monte de filme americano, a gente não tá conseguindo fazer nada aqui, vamos tentar fazer algo diferente, vamos tentar elevar o cinema, fazer o cinema ser um negócio mais grandioso, mais chique, vamos mudar o jeito que a gente tá fazendo cinema. E quando a gente relaciona ao impressionismo na pintura, aí a gente entende por que os dois têm a ver. Assim como os pintores queriam que o quadro virasse uma obra, virasse uma arte e não só uma representação de outra coisa, aqui no impressionismo cinematográfico também. Eles queriam que o cinema, que o filme fosse uma obra de arte, fosse um negócio assim incrível. E agora eu vou entrar nos meus nomes em francês, que eu não sei falar direito, então vamos lá nas pessoas que foram muito importantes nesse movimento. O Louis Deluc, que por incrível que pareça, ele era dramaturgo e crítico de teatro, além de poeta, e ele queria passar para a parte do cinema, porque como vocês viram nos outros vídeos aqui, era muito comum as pessoas acharem o teatro a grande coisa maravilhosa, uma obra de arte linda, e não gostarem do cinema. E nesse caso, o Louis Deluc, ele se interessava por cinema. Também tem o Marcel L'Herbier, que a gente vai falar dele mais pro fim do vídeo, o Jean Epstein, o Abel Gance e uma mulher, a Germaine Dulac, que eu também vou falar dela no fim do vídeo. Então, o que eles fizeram foi se apropriar muito da parte visual e estética dos filmes. Uma coisa muito legal é que eles começaram a movimentar mais a câmera, eles queriam que a câmera fosse mais parecida com os olhos do espectador, coisa que no teatro você não tem como fazer. Você fica lá sentado e você só tem um ângulo, só tem uma visão daquilo. No cinema não, vamos nos aproveitar disso, vamos mexer a câmera. E aí nessa época passaram a ter mais close-up, movimento de câmera, tinha câmera na mão, vocês vão ver daqui a pouco. Outra coisa que era muito legal, eles começaram a usar sobreposições de filmes, então começou aquela coisa do crossfade, né, uma dissolução entre as imagens. Eles começaram a usar deformações de lente. E se a gente usar um negócio desfocado, colocar uma deformação pra mostrar o que o personagem tá sentindo? E isso é muito importante dessa época também. Eles começaram a querer mostrar a psicologia do personagem por trás do visual. Pensa, a gente tá falando dos anos 20 aqui, começou em 1919.
XIX isso. Antes disso, os filmes eram assim, principalmente, em sua grande maioria, muito simples e muito bobos, romances, né? Então as histórias não eram tão profundas. E aqui eles começam a querer mostrar o que o personagem tá sentindo, só que a gente consegue sentir isso com a imagem também. Eles começaram a usar o plano subjetivo, que é um plano de ponto de vista, né? Que é como se a câmera fosse uma pessoa dentro da cena, fosse um personagem. Eles vão dando cortes mais rápidos, um ritmo diferente pra montagem. Basicamente, os impressionistas foram considerados os estetas do cinema, né? Que eles gostavam muito da estética. Outra coisa que é relacionada com a estética que eles gostavam muito eram os cenários e os objetos, que passam a ter muito mais importância e não só ficar ali no fundo, sabe? Eles começam a usar isso de forma mais efetiva. O L'Herbier, por exemplo, ele distorce o foco quando os personagens estão bêbados. Tem um filme que tá todo mundo em foco e tem uma mulher só que tá desfocada. E a gente fica, né, por quê? E em seguida a gente entende o motivo. É porque o filho dela tava doente e ela tava super preocupada. Como eles queriam passar muita coisa pelas imagens, eles acabam tirando um pouco dos intertítulos, daqueles textos que ficavam explicando as coisas no meio. Eles não sentem tanto essa necessidade, já que eles estão mostrando tudo mais visualmente. No caso do impressionismo, eles não tinham um tema muito específico que todo mundo seguia a mesma vibe. Mas uma coisa que se pode dizer é que eles valorizavam muito o cotidiano. Então todas essas inovações não foram assim, que eles foram descobrindo, que foi por acidente, né? Tudo eles foram atrás disso, eles queriam uma coisa nova de propósito. E o que acontece quando você quer mudar? Quando você quer deixar um negócio mais chique? Dinheiro! Essa brincadeira não saiu nada barato pros produtores dessa época. Eles estavam querendo competir com o cinema americano, então eles falaram, bora gastar dinheiro, bora fazer esse negócio dar certo. Tudo isso acabou fazendo duas coisas: elevando o custo da produção, óbvio, e também especificando melhor o que cada um fazia ali no cenário, no set de filmagem. Eu já falei um pouco disso num outro vídeo que eu falo do cinema como indústria, e ali eu falo de uma época como um todo, né, dessa época inteira. E o impressionismo se encaixa nisso. Por quê? A gente tem que fazer um negócio super chique, grandioso. Vocês vão ver aqui que eu vou falar do filme do Napoleão, que é assim, um filme gigantesco. Então, quanto maior o filme, mais pessoas a gente tem que ter trabalhando nele. Então, a gente acaba se dividindo melhor. Aquela coisa que antes era um cara tinha ideia, ele filmava, ele era o ator, e ele ia lá com o irmão dele, e sabe, fazia um negócio tudo assim meio caseiro. Isso foi começando a ser deixado de lado. Então, a gente começou a ter um cara só pra desenhar o set, a gente começou a ter uma pessoa só pra ser o ator, ter uma pessoa só pra fazer a fotografia, um outro pra montar. E ainda existia essa coisa do cinema de autor, que é muito característico, né, do cinema europeu até hoje, que é aquela coisa do diretor-autor, que é o cara que escreve o roteiro e ele dirige o filme e ele também tem muita participação ou até mesmo monta o seu próprio filme. Então ele é meio que como se fosse, entre aspas, o dono do filme, ele que manda no rolê inteiro. Então, apesar de ter muitas subdivisões, essa coisa do cinema de autor ainda continuou aqui. E uma coisa que é muito, muito legal sobre o movimento impressionista é que basicamente foram eles que criaram a crítica cinematográfica. Todos esses youtubers aí que você vê hoje falando de cinema, tudo começou aqui, com o Louis Deluc. Muita gente acredita que ele tenha sido o primeiro crítico de cinema, e ele começou a fazer isso em 1917. Ele era dramaturgo e crítico de teatro, mas aos poucos ele começou a ter vontade de falar dos filmes. Ele gostava de tentar entender as diferenças entre os filmes de cada país, entre o cinema europeu e o cinema americano, e ele gostava de focar na coisa mais marcante que o filme queria passar, né? Então ele escrevia umas coisas que tinham mais a ver com o todo do filme, a sensação. E ele foi o cara que começou a aplicar o lance da fotogenia no cinema, que é, né, a fotografia. Então ele começou a falar muito disso. Outro cara que eu acredito que contribuiu muito nesse lance da crítica cinematográfica foi o Hitchioto Canudo. Ele foi o cara que escreveu um manifesto chamado La Leçon du Cinéma, que é tipo a lição do cinema. Eu não sei falar francês, tá, gente? Eu tô zoando. Je m'appelle. Je m'appelle. Me poupou. Em 1919, ele escreveu um textão que basicamente queria classificar o cinema como arte. Mas isso ficou muito mais especificado quando ele escreveu, em 1923, o Manifesto das Sete Artes, que ele colocou o cinema como a sétima arte. Porque até então só existiam 6: arquitetura, escultura, pintura, música, poesia e dança. Então nesse manifesto ele classificava o cinema como a sétima arte e sim como um meio artístico. Mas Carol, o que isso tem a ver com crítica cinematográfica? Essa parte nem tanto. Mas uma coisa que era muito legal desse cara é que ele começou a separar trechos de filmes pra analisar. E isso tem tudo a ver com crítica, né? Então ele pegava, peraí, deixa eu analisar só essa sequência aqui. Aí ele sentava, escrevia e pensava
muito sobre como aquilo foi feito e por quê, e o que aquilo quer passar e tudo mais. E aí tem um autor que se chama David Bordwell, que ele gosta de classificar o impressionismo em 3 fases, em 3 épocas. O impressionismo pictórico, montagem e experimentação. O impressionismo pictórico foi de 1918 a 1922. Lembrando que essas datas são, né, a classificação do Bordwell. Segundo ele, o pictórico é o básico dos primeiros filmes que começaram a apresentar essas características que eu falei anteriormente. E aí tem um filme dessa época que é muito legal, que é da Germaine Dulac, que vocês sabem que nessa época era muito difícil ser mulher e cineasta, mas a Germaine Dulac conseguiu. E ela fez um filme que se chama A Sorridente Madame Baudin, que inclusive alguns consideram o primeiro filme feminista de todos os tempos. A história dessa madame é que ela não aguenta mais o marido dela, e o marido dela sempre faz um charme com uma arma que ele vai se matar. Nossa, que horrível você é, vou me matar. Só que ele sempre faz isso com a arma vazia. E aí um dia ela fica de saco cheio dele e ela coloca a bala de verdade dentro da arma. Só que aí nisso... Será que eu dou spoiler? Vou dar spoiler. Gente, é um filme de 20... Que ano que é? 22. Bem novinho. No fim do filme, que o cara finge que vai se matar, não sei o que, e tenta atirar nela. Só que o tiro sai pela culatra e daí os dois ficam tristes porque eles estão nessa situação e aí depois fica tudo bem. É muito legal que ela já faz uso de dissoluções, dupla exposição, câmera lenta e umas técnicas bem legais. A segunda fase é a fase da montagem. Nessa época eles começaram a focar muito na edição, então muito mais corte rápido, às vezes a emoção da cena tava ficando mais forte, então os cortes também ficavam mais rápidos. Um dos filmes dessa fase é A Roda, de Abel Gance. Em uma das cenas tem um homem que conta a história de como ele salvou uma menininha de um acidente de trem, e aí eles começam a mostrar flashbacks do acidente do trem da menininha. E isso é muito inovador para a época. A terceira fase, que vai de 1926 até 29, é a fase de experimentação. Ela é marcada por muita liberdade e criatividade dos autores e diretores. Isso se dá também porque muitos deles começaram a ter suas próprias produtoras, o que fica muito mais fácil, né, para você mandar no seu próprio filme. Mas esse é um momento que, como tinha muita experimentação, fica mais difícil a gente unir em um estilo só, porque cada um fazia umas coisas de um jeito. E um dos filmes que eu quero muito falar para vocês aqui, que é sensacional essa história, é o filme Napoleão, de 1927, do Abel Gance. Sim, ele conta a história do conquistador francês, mas esse filme tem muitas inovações. Esse cara criou o filme em widescreen, lembrando que antes os filmes eram quadradinhos. E ele inventou um jeito que ele queria que o filme fosse exibido com 3 telas. E isso basicamente é a tela widescreen, só que isso não colou, porque era muito difícil de exibir. Inclusive esse filme, infelizmente, foi pouquíssimo visto da forma que o Abel Gance queria, porque além de ser muito caro exibir isso, era muito difícil tecnicamente. Então a ideia dele foi muito boa, mas também foi muito avançada pro período, e pouca gente conseguiu ver do jeito que ele pensou. Eles chamaram isso de Polyvision, e depois, só nos anos 50, que começaram a focar mais nessa coisa de widescreen de novo. O filme tem 330 minutos. Chupa essa, Peter Jackson, 5 horas e meia de filme. Isso porque o Abel Gance tinha filmado mais coisas ainda, mas como cortaram os orçamentos dele, ele jogou uns rolos fora. Eu não sei se ele ficou triste, se ele ficou pistola, eu sei que ele jogou um monte de rolo de filme fora, então a gente nunca vai saber o que tinham nesses rolos. E nessa coisa de que ele queria exibir o filme com 3 telas diferentes, alguns momentos essas telas exibiam a mesma cena, e em outros momentos ele filmou a mesma cena com 3 ângulos diferentes. A câmera se movimenta muito, tem câmera na mão já, tem câmera embaixo d'água, tem muito corte. Inclusive, ele foi o primeiro filme a ter uma trilha sonora, então ele mandou a trilha do filme exatamente como ela tinha que ser exibida. E eu já fiz um vídeo aqui sobre som no cinema, que eu vou deixar aqui na descrição. E é óbvio que por causa de tudo isso, esse filme saiu caríssimo, e até hoje ele é considerado um dos filmes mais grandiosos e cabulosos do cinema. Outra pessoa que é legal a gente citar aqui dessa época é o Alberto Cavalcante, que é um brasileiro. Ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, ele foi uma época estudar na Suíça, e um certo dia ele resolveu mandar uma cartinha pro Marcel L'Herbier, que era um dos caras que eu citei lá no começo, que era dessa vanguarda, um cineasta, e basicamente o Marcel L'Herbier chamou ele para ter um emprego. O Cavalcante era arquiteto e o L'Herbier chamou ele para desenhar o set de filmagens dele. E é claro que com o tempo ele teve interesse em fazer seus próprios filmes, e o primeiro deles foi em 1926, que se chama Rien que les rêves, que eu não tenho a menor ideia como falar isso, mostrando um pouco da vida de Paris em um filme de 45 minutos.
Bom, eu acho que talvez você esteja aí se perguntando, e deu certo tudo isso? Eles conseguiram transformar o cinema em arte? Eles conseguiram deixar o cinema mais chique? Sim, funcionou. Bom, até hoje o cinema é considerado arte, então essa vocês sabiam que eles tinham conseguido. Mas uma coisa que foi muito legal é que sim, isso ajudou o cinema europeu a crescer novamente. Infelizmente ou felizmente, não sei, o cinema americano acabou criando uma indústria muito mais rápida, né, por causa dessa passagem aí, por causa da guerra. E depois eu vou fazer um vídeo também sobre a era dos estúdios, né, quando Hollywood começou a decolar mesmo, e vocês vão entender. Então, assim, funcionou um pouco, mas essa mudança não durou por muito tempo. Essas ideias deles, como vocês sabem, né, foram começando a ser copiadas, né, não copiadas, mas a técnica tá aí pra todo mundo, então todo mundo começou a usar da técnica, então o cinema francês não tinha mais grande vantagem, né, com relação aos outros. E também era muito caro fazer esses filmes porque eles eram cheios de firula. E pra piorar, vocês sabem que vem o que é seguir? A Segunda Guerra Mundial. Então a gente começa a ter crises econômicas, crises políticas que também atrapalham a Europa aí de novo. Então é isso, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o surrealismo e eu prometo que eu vou tentar fazer esses vídeos com mais frequência porque eu sei que tava demorando muito. E espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha com seus amigos que curtem cinema. Um beijo, tchau!